Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor, eu sou gerente de produto na Golcash e hoje eu vou falar sobre a importância de segurança no Magento, que para quem já é envolvido com esse tema, talvez eu esteja chovendo numa olhada aqui, mas às vezes sempre tem alguém que acha tipo, será que segurança é tema para banco? Será que é um tema para grandes varejistas? Mas não. Hoje, qualquer negócio hoje tem que ter preocupações de segurança, talvez em alguns momentos num nível menor, algumas empresas num nível maior, mas todo mundo tem que se preocupar. Então, primeiro ponto que traz a importância da segurança para o Magento. A gente está falando de uma plataforma de e-commerce que é usada por mais de 315 mil lojas, como segundo um artigo do E-Commerce Brasil de 2022. Então você tem toda uma comunidade enorme sobre essa ferramenta e você pode ter certeza que não é só uma comunidade de desenvolvedores, vai ter uma comunidade de hackers também em torno dessa plataforma querendo explorar essa vulnerabilidade. Por quê? Se a gente tem centenas de milhares de sites usando a mesma aplicação como base, isso vai ser igual a você ter milhares de oportunidades de exploração de vulnerabilidades não corrigidas. Então, o que acontece? Toda aplicação é vulnerável a ter algum tipo de falha no desenvolvimento, algum tipo de bug, algum tipo de aspecto dela que vai permitir que um hacker explore essa aplicação para diferentes propósitos. Então, trazer um caso aqui, que a gente pegou no tráfego de um cliente nosso, isso aqui a gente vê bastante nos nossos clientes. Isso aqui, não sei se está fácil de ver aqui, mas é uma botnet explorando diferentes vulnerabilidades num site Magento, que é um cliente nosso. Então, o que acontece? Dá para ver ali que as URIs elas não são muito objetivas, né? Tem ataque ali direcionado para WordPress, para Java, para plugins de WordPress, alguns ali direcionados direto para tentar achar alguma chave, chave ali de autenticação. Mas o que acontece? Ela vai tentar, ela joga o verde para tentar colher alguma coisa. Então, a gente está falando de botnets, a gente está falando de uma rede de milhares de IPs que vai estar sempre procurando novos IPs para essa rede e vai usar essa rede depois para fins que eu vou falar mais à frente. Mas então a gente vê aqui, nos eventos ela acontece de forma bem discreta, os IPs mandam poucas requests, isso acaba passando fora do radar muitas vezes, é um IP que manda pouquíssimas requests tentando explorar alguma coisa, mas o que acontece? Se você tiver lá no seu Magento alguma falta de algum patch, pode ser que saiu alguma vulnerabilidade nova e deu tempo para o autor dessa botnet criar uma exploração para essa vulnerabilidade e você ainda não tiver corrigido, pode ser um momento em que seu servidor vai passar a fazer parte daquela botnet. Então, seu servidor vai ser usado aí para diferentes propósitos. Pode ser para botnets, elas são bastante usadas para fazer VPN, para tráfego ilegal, para minerar Bitcoin, para criar backlink no site para sites de spam. Também pode ser usada para ataque de DDoS, só coisa boa, que vai ser usado um servidor que entrou para essa botnet. Então, sumarizando, basicamente, você tem milhares de sites com a mesma vulnerabilidade. E é muito fácil para alguém criar uma exploração para aquela vulnerabilidade e pegar milhares de sites. Então, pode olhar nos logs de segurança que provavelmente vai ter acesso de botnet ali tentando explorar alguma coisa e pode ser que em algum momento ele consiga ter sucesso se não tiver algum tipo de patch de segurança na aplicação. Por outro lado, o Magento ele é bastante conhecido pela
customização que ele permite por causa da arquitetura de plugins. Isso dá bastante poder para ele, dá bastante facilidade de uso para poder manter a plataforma, mas também tem os seus poréns, que é justamente você está abrindo mais oportunidade de exploração de vulnerabilidade. Você está criando mais complexidade, normalmente as oportunidades de exploração de vulnerabilidade estão justamente nesses detalhes. Então, o que acontece? Tem plugins que tem uma comunidade pequena, então muitas vezes tem vulnerabilidade que ninguém descobriu ainda e está lá, e alguém pode descobrir isso e usar de alguma forma. Às vezes os sites têm muitos plugins e às vezes algum ali pode acabar passando alguma necessidade de atualização, pode ser que quem gerencia não percebe que um plugin não está atualizado, então isso pode ser porta de entrada para ataques também. Então aqui trazendo mais um exemplo, não trouxe logs aqui do ataque porque não ia caber, mas eu trouxe uma sumarização de um exemplo que aconteceu num cliente nosso, que foi uma sequência de 46 requests num cliente nosso. Eles tentaram explorar 3 URLs, uma do plugin SIMCart, numa parte específica ali no SIMConnector REST/v2/coach-items, alguma API para cotação de preço. Esse atacante estava tentando combinações ali de XSS, SQL injection, tentando usar alguns ali, algumas amostras de e-mail e no caso algumas amostras de e-mail, também uma API customizada desse cliente para CEP. Então também tentou explorar vulnerabilidades nessa API de CEP, também usando algum CEP ali de amostra para tentar fazer esse ataque, e mais algumas requests no Ajax Kart. E basicamente o que acontece? Ele tentou N formas, então quanto mais plugins você tiver, mais chances de ter alguma falha em alguns desses plugins, e isso servir de porta de entrada para algum atacante, que no caso da botnet, esses ataques normalmente acontecem para trazer mais IPs para a botnet. Nesse caso aqui, isso aqui também pode ser usado para vazamento de dados, que é um ponto que eu não trouxe aqui, mas também faz com que o Magento seja um alvo, que ele é loja, né? É transação comercial. Então, o dado que é transitado no Magento é de alto valor para o hacker. Então, ele pode também ter interesse em vazar dados, em usar isso de forma maliciosa, de coletar dados pessoais dos seus clientes. Então, existe esse risco também. Então, o que eu posso fazer para proteger uma loja Magento? Basicamente, é sempre importante manter o Magento sempre atualizado. Isso não é brincadeira, tipo, sempre existem novas vulnerabilidades sendo descobertas, mas o bom é que a comunidade do Magento ela é bastante grande também. Então, da mesma forma que surgem vulnerabilidades, sempre tem desenvolvedores corrigindo essas vulnerabilidades e disponibilizando em patches de segurança que estão disponíveis ali nas atualizações do Magento. Então, se você mantém o Magento atualizado, muitas dessas vulnerabilidades já vão ser corrigidas, né, nessas novas atualizações. Outra forma de manter protegida é usar sempre plugins com procedência. Olha ali, vê se o plugin que está sendo usado tem uma rede de usuários bastante grande, que se tiver dá uma olhada, por exemplo, no GitHub. Ver quanto tempo faz a última atualização daquele plugin. Porque um plugin que é mantido com frequência também é um plugin que vai ser menos alvo de exploração de vulnerabilidades, diferente de algum que talvez nem seja usado com tanta frequência, e daí você vê lá patches de segurança acontecendo, sei lá, 1 ano, 2 anos, isso aí pode ser o tempo que alguém descobre alguma coisa e explora várias lojas, e sem muita divulgação na mídia. Manter o plugin atualizado também é importante. Então, como a gente está falando de algo complexo, é sempre importante, o detalhe acaba sendo muito importante. Então, um plugin desatualizado pode ser
uma fonte aí de entrada para um ataque. E, por fim, o WAF. O WAF é uma das proteções mais básicas que você pode usar. Pode olhar nos logs. Com certeza vai ter ali alguma request com característica de XSS, de SQL Injection. Isso é uma coisa muito comum em Magento, WordPress, esses tipos de CMS. E o WAF é uma das ferramentas aí do portfólio da GoCash. E também bot mitigation. Boa parte desses ataques são feitos por bots. Então, às vezes pode acontecer algum ataque que não tenha uma assinatura de WAF específica, não é alguma coisa conhecida, não é um padrão que esteja disponível no WAF, mas você, uma vez detectando que é bot, se não for um bot de uso reconhecido pela empresa, por exemplo, bot Goodbots, né, todo mundo conhece o Google, ou outros bots de pesquisa, ou então bots de parceiros, por exemplo, se não for algum tipo desse, provavelmente já é motivo para bloquear, porque pode estar fazendo scrapping na sua aplicação, pode estar varrendo preço, pode estar fazendo, normalmente, boa parte dos bots, o objetivo dele é malicioso. Então, essa é mais uma ferramenta que tem no nosso portfólio, está em fase de lançamento, e também ela é bastante importante aí para essa proteção do Magento. Finalizando a apresentação, só para trazer um ponto que os exemplos que eu trouxe foram usados com auxílio do Threat Hub, que é uma ferramenta nossa que está em fase inicial, aí, Early Access, para alguns clientes. E basicamente ela, não sei se alguém aqui já trabalhou com operações de segurança e já viu uma infinidade de logs que aparecem, e às vezes isso é muito difícil de analisar. Vamos supor, você tem uma aplicação, você olha ali, tem 10 mil requests. Você identificar ali, diferenciar o que é um ataque, o que esse ataque está fazendo, às vezes é muito difícil, e o Threat Hub ele vem justamente para poder simplificar essa análise. Então, pegar aqui, por exemplo, nesse caso, a gente vê aqui que tem diferentes IPs, uma sequência de diferentes IPs. Se você olha só a nível de log, de WAF, vai parecer uma coisa um pouco importante, vai parecer que é algum IP que tentou uma coisa e não conseguiu, e fica por isso mesmo. Mas você percebe alguns padrões aqui, você percebe que alguns user agents são usados, alguns user agents idênticos, e que não são muito comuns no tráfego, são usados por diferentes IPs, você vê que tem alguns IPs no mesmo range aqui, você vê que a proximidade do momento das requests tem uma certa proximidade ali, você vê que alguns desses IPs ou alguns desses user agents tentaram explorar vulnerabilidades em partes parecidas ali da aplicação, o index.php, por exemplo, o ID RSA, ID DSA. Então, olhar isso aqui a olho nu nos logs provavelmente passa batido. E é justamente para fazer essa correlação entre os ataques que vem essa ferramenta do Threat Hub. Se alguém quiser falar mais sobre, quiser entender mais, pode falar comigo no intervalo aí das apresentações no Coffee Break. Então, é isso. Da minha apresentação é isso. E muito obrigado. Dando sequência aí, a gente vai apresentar um case em conjunto, né, que é o case da Galápagos. Esse projeto é um projeto que a prata da casa da Novo, né? Foram investido aí muito tempo de desenvolvimento. Então eu queria propor uma apresentação um pouco mais dinâmica. Todo mundo está de posse aí do seu smartphone. Gostaria que vocês aí pesquisassem no Google a palavra-chave esportes outdoor. Aí a gente vai testar aí instantaneamente aí o serviço da GoCash aliado com um projeto bem otimizado aí de Magento 2. Conseguiram aí?
Vira aí o resultado, primeiro resultado, não? Bom, vamos seguir. Pode dar sequência aí na apresentação. Obrigado. Beleza. Meu nome é Roniel, eu sou engenheiro de vendas aqui na GoCash. E eu vou dar uma visão um pouco, bem resumida, mas um pouco mais simples de como é que a GoCash funciona e como é que foi o case do Galápagos Outdoor. Então, a Galápagos ela é uma marca de vestuário ali, né, de Santa Catarina, com um reconhecimento nacional, e eles têm uma pegada mais consciente ali, de consciência ambiental, né? Então, quais foram os principais motivos deles precisarem da GoCash, né, de um e-commerce, uma marca de vestuário, né, com uma consciência ambiental? Quais os motivos, quais as dores trouxeram eles para a GoCash? Basicamente as dores de qualquer e-commerce, né? Performance, a redução de custos, né, e o principal, né, ter uma marca, um e-commerce fluido, para que ele possa ter uma boa experiência para o usuário, né? E aí eles vieram para a GoCash, e os principais resultados que nós tivemos, né, depois dos apontamentos ali da GoCash, e alguma aplicação de algumas regras, tiveram 60% em ganho de performance, imagens reduzidas em 70%, e a transferência economizada de mais de 90%. Então isso é bastante coisa. A parte de performance, né, um site mais performático, né, eu acho que todo mundo que está no evento aqui hoje sabe qual é a diferença de ter um site otimizado, né? Isso impacta direto no bolso, né? Então, você com ganho de performance, tendo um site mais otimizado, isso vai impactar diretamente nas vendas. E a parte de redução de imagens e transferência economizada, você reduzindo o custo da sua infraestrutura, da sua operação, você vai ter mais detalhes ali, pode direcionar esse investimento para outras áreas do seu e-commerce, né? Basicamente, na apresentação eu trouxe isso, né? Mas eu gostaria de mostrar, né, na prática como é que funciona, como é que é o painel da GoCash, como é que funciona, como é que foi essa mágica, né? Como é que a gente fez isso, né? Estou aqui com o painel da Noble aberto. E aí, basicamente, o que você precisa para migrar para a GoCash, né? Muito complicado aqui, né? Então, você só precisa aqui clicar nesse botão de adicionar o domínio, fazer ali a edição do domínio em questão, fazer um apontamento, trocar um apontamento na zona DNS, né? Então, vai ter um apontamento para um IP, coloca no IP da GoCash e pronto. A sua aplicação, ela está na GoCash, né? E ali, né, se a gente pegar ali, e como é que é a ferramenta de performance, né? Como é que a gente faz para configurar as ferramentas de otimização de imagem? Também é bastante complicado se vocês prestarem atenção aqui, né? Basicamente, você tem um botão de otimização de imagens e vai ligar ele, e aí você, a partir disso, tem a opção de otimizar as imagens para WebP, otimizar para JPEG progressivo e remover os metadados e escolher entre 3 níveis de compressão: baixo, médio e alto. Então, vocês podem ver aqui que na questão do Galápagos, eles estão com a otimização baixa, e eu já vou mostrar com essa otimização baixa o tanto que eles conseguiram reduzir de imagens. Então, são configurações bastante simples, né, pessoal? Só precisa fazer um apontamento ali na sua zona DNS, depois configurar as ferramentas, e é o simples toque de um botão, você vai ter toda a performance e toda a otimização da GoCash para a aplicação. E o reflexo disso, se a gente ver aqui nas análises, né, vou colocar aqui para os últimos 30 dias, nos últimos 30 dias, a gente conseguiu ali entregar, né, de transferência economizada cerca de 96%. Na questão de otimização de imagens, né, tá no modo baixo, lembrando, né, a gente conseguiu ali 78% da transferência reduzida, no modo baixo, né, lembrando que dá para aumentar para o médio e aumentar para o alto, e é bastante simples também as configurações. E aí, fora toda essa questão de performance que eu mostrei aqui, né, de toda a simplicidade que é fazer essa configuração, né, nós também atuamos na parte de segurança, né, especialmente em segurança e Magento, e aí a gente trouxe ali o Vitor, né, o nosso gerente de produtos, para falar um pouco sobre isso. Qualquer dúvida, como o Guilherme falou, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da história da GoCash, ou a respeito de como configura como faz as configurações dessas ferramentas, né, a nossa equipe vai estar ali, né, e a gente vai se ver bastante durante o dia. Beleza? Eu tinha para mostrar para vocês, é isso. Obrigado pela atenção.